Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado olhando para a precificação dos grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial a soja. Tudo indica que vamos ter uma semana daquelas, de volatilidade, de altos e baixos. Mercado ali olhando a finalização da safra americana por um lado, mas influenciado por outros fatores. E o mercado financeiro tem grande participação nessa relação de formação de preços em Chicago. E a gente vai entender tudo isso nessa conversa com o meu amigo Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. O Ronaldo está de olho não só em Chicago, mas também na precificação aqui do Brasil. E aqui no Brasil, o dólar, mais uma vez, é aí o fator de diferenciação aí de preços que a gente vai entender melhor nessa conversa com ele. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais do mercado. Vamos começar com esse dia negativo hoje por lá para a soja. Recuos aí de 13 a mais de 17 pontos nos principais vencimentos, Ronaldo, ao contrário da sessão que abriu a semana, que foi positiva. Volatilidade à vista, dá para dizer isso? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alex. Bastante volatilidade, né? Na semana passada a gente chegou a fechar a sexta-feira positivo, mas o acumulado da semana ainda tinha sido negativo, mais de 4% de queda para alguns contratos. E hoje foi interessante que na madrugada a gente já viu o mercado de soja meio sem saber para onde ia, porque a gente tinha alguns contratos com mais de 1% de alta e outros contratos com mais de 1% de queda já na madrugada. E aí depois na abertura intensificou todos ali nesse embalo para baixo. Bom, primeiro a gente olhando para o nosso mercado interno, isso já mexe com o nosso principal guia, que é a paridade de exportação. Ontem a gente tinha preço Porto acima de 144, com o que Chicago fechou hoje, com as indicações de prêmio de hoje à tarde. E com o dólar atual agora, nós temos um Porto saindo de 144 indicando aí para 136. Por que eu falo indicando, Alex? Porque a paridade, ela é um norte, ela não é uma regra. Agora, é quase o ano inteiro, os preços se aproximam muito da paridade. Aliás, a gente sempre usa essa ferramenta para antecipar o mercado, porque ela é 110% funcional. Ela pode, o mercado não, o preço de Porto pode não ir para exatamente o que a paridade está dizendo, mas a tendência sempre acompanha. Se o preço está 144 e a paridade está dizendo que é 136, ela pode não vir para o 136, mas ela perde o 144, que é o que a gente está assistindo agora. Preço para agosto, preço para disponível, preço Porto está indicando 136, para daqui a um mês fica ainda nesse 136, e é importante a gente dizer que quando o preço futuro, para daqui a um mês, é o mesmo preço do spot, ele na verdade é menos, né? Porque o preço daqui a um mês tinha que ser maior, você tem $1 mais caro, você tem uns juros ali para adicionar, só que o prêmio está descontando. Então o que ele está dizendo é que os preços daqui a um mês vão continuar caindo. Quando você olha para mais alongado, 2, 3 meses, aí já compensa um pouco, de 136 para 138. Mas claro que essa conta ela é um resultado da queda de Chicago de mais de 1%, da queda do dólar de mais de 1%, e sem ainda a correção de um prêmio. Estou falando de um prêmio que foi trabalhado ao decorrer do dia de hoje. Pode ser que a abertura de amanhã traga um prêmio um pouco maior. Eu não consigo apostar muito as fichas nisso daí por dois fatores. Primeiro que a gente não está tendo uma reação de prêmio muito rápida. Se a gente for pegar as variações da última semana, o prêmio está quase todo dia se mantendo ali na estabilidade. Ele varia 5 cents por bushel, 3 cents por bushel, já chegou a variar 10 de um dia para o outro, mas não está fazendo tanta diferença na composição. É Chicago e é o dólar quem de fato está mandando nas cotações nas últimas semanas, tanto para cima e agora para baixo. O outro ponto que eu desacredito que o prêmio vai fazer uma correção muito grande é a competição americana. Com essa queda de Chicago vindo cada vez mais para perto de 10, a gente continua tendo a soja brasileira mais cara que a soja americana. Julho fechou com as exportações muito bem, diga-se de passagem. 11,2 milhões de toneladas nós mandamos embora de soja. Não é o costume nós mandarmos esse volume em julho. A nossa média dos últimos 5 anos é em torno de 8 milhões de toneladas. Ano passado não chegou a 10, né? Ficou a 9,6, ano retrasado a 7. Então 11,2 milhões de toneladas é muito bom, é um volume muito bom, e eu acredito que isso foi uma das razões para o nosso prêmio ficar sempre buscando o 100. Mas a partir de agora, a gente já está entrando na precificação da colheita americana.
E não tem por que o chinês continuar comprando soja brasileira ante uma soja americana até $30 a tonelada mais barato colocado para ele lá. É essa a diferença que a gente está falando. Chegou a mais. A gente chegou até $40 a tonelada a soja brasileira mais cara que a soja americana colocada lá para o chinês. Agora deu uma reduzida, mas mesmo assim 30 é muita coisa. Então a gente tinha visto o chinês sempre preferindo a soja do Brasil, tanto pela qualidade, a gente sabe que a soja brasileira é mais demandada, tem mais nutrientes, é melhor para a indústria, mas quando o preço fica tão descolado assim, essa qualidade já não se justifica. Esse reflexo ele não é imediato, porque as compras elas são efetuadas para embarques pelo menos 1 mês para frente. E a gente está falando para embarcar daqui 1 mês e o navio até chegar lá mais outro mês. Então é demorado, mas a gente tem que ver essa conta agora para saber o que vem pela frente. Então, a competição Brasil e Estados Unidos não nos sugere uma melhora de prêmio. Claro que a gente precisa de uma correção para amanhã, ante essa queda do dólar, ante essa queda de Chicago. Mas eu sou bem cético, viu, Fabiano, Alex, desculpa. Sou bem cético porque esse preço de Chicago faz o chinês olhar para os Estados Unidos e a nossa soja chegou sempre no 144 e batia para baixo. Sempre batia no teto e caía, batia no teto e caía. Então eu fico meio cético de acreditar que a gente consegue essa reversão. Eu te chamar de Fabiano me desconcertou aqui, Alex. Perdi toda a concentração de chamar de Fabiano. Não, o Fabiano é amigo também. Fabiano, que você se refere, imagino que seja o Fabiano lá do canal do Boi, né? Ele é nosso parceiro aqui também do Notícias Agrícolas. Você que falou, não foi eu não. Muito bom. Bom, Ronaldo, vamos lá, vamos entender então. Tudo isso que você falou trazendo aí uma tendência, ou pelo menos um norte aí para o que pode acontecer com a soja no Brasil em reais. Mas o que eu senti, Ronaldo, que essa precificação ainda está muito dependente do dólar. Mas e esse dólar está dependente do quê? Alex, eu sou da economia e a gente troca mensagem, tem um grupo aqui da faculdade que de vez em quando aparece alguma coisa interessante, bem de vez em quando. Mas hoje, essa semana inteira, foi um ponto de discussão interessante que é uma semana para entrar para a história de estudo de reação do mercado. A gente viu uma reação extremamente exagerada, mas tinha um porquê dessa reação exagerada. E até é importante para quem está ouvindo a gente agora, que o mercado de milho, o mercado de soja em Chicago, ele também é um mercado especulativo. A gente trabalha em 2 mercados. Quem analisa, quem vende, quem compra. Para soja e milho existem 2 mercados. O mercado de bolsa, mercado de papel, mercado virtual e o mercado real, o mercado físico. Esse mercado de bolsa, quando ele vai liquidar, ele vai chegar perto do vencimento, ele vai ter que encontrar com o físico, ele vai ter que vir para a realidade. A B3 faz isso mirando o Exal, que a gente tem várias discussões sobre isso, mas faz. E Chicago também tem a sua entrega física ali, mas até o mercado de bolsa entender a realidade e vir para de encontro com o físico, ele reage às divulgações do mercado financeiro. Ele é um papel, ele é uma bolsa, ele é uma aposta. E a gente viu essa semana muitos acontecimentos de uma vez só que pegaram o mercado de surpresa e que ainda estão entre a gente, que podem continuar fazendo efeito. Para ficar fácil para a gente entender e para a gente bater esse papo aqui, para olhar para câmbio agora, existem 3 fatores que estão acima de qualquer fator. E foi, na verdade, esses fatores que foram desencadeando essa reação do mercado, tanto de câmbio quanto de Chicago para soja e para milho. Primeiro, a gente teve os dados dos Estados Unidos, que vieram decepcionantes no sentido de emprego, e não só decepcionantes, mas alarmantes. A gente teve os dados de pedido de seguro-desemprego, foram os piores ali do último ano, foram 249 mil pedidos de seguro-desemprego. Pior do que isso foi só em 5 de agosto de 2023. Então o mercado já assustou na quinta-feira. Depois veio o payroll, que mostravam os dados de novos empregos criados. O mercado esperava que fosse 114 mil, veio 176. 62 mil empregos a menos. E aí, para desandar o caldo,
como dizia a minha avó, não bastasse isso, veio também a correção do mês anterior. O dado de julho já veio decepcionante, aí eles corrigiram o dado de junho, de 206 para 179. Então, caiu de novo ali os dados de emprego. O Fed, o Banco Central Americano, ele tem 2 objetivos por lei: cuidar da saúde de emprego e cuidar da inflação. Então, se ele está vendo o emprego deteriorar, o setor de trabalho ser atingido em cheio, ele é obrigado a baixar juros. Só que o mercado viu que essa baixa de juros está sendo resistente, o Fed não baixa, porque é diferente daqui. A gente veio baixando juros e a gente veio entendendo o seguinte, aqui no Brasil: olha, vamos baixar juros porque a inflação vai continuar caindo. O Fed não quer fazer isso, o Fed quer esperar a inflação cair para depois baixar juros. E aí agora, na semana passada, o mercado de trabalho mostrou que não dá para esperar, que já está sofrendo. E aí, paralelo a isso, a gente tem outros indicadores que são muito importantes. A gente tem um indicador de recessão muito famoso ali, do CEN, que chegou a 0,43%, quando ele chega a 5% já mostra que os Estados Unidos está em recessão. Um outro indicador muito acompanhado pelo mercado financeiro, pelo mercado econômico, é o Tesouro de 10 anos, mais caro, a taxa de juros de 10 anos mais barata que a taxa de juros de 3 meses. 3 meses tem os juros maior do que os juros de 10 anos. Tem um motivo disso, quer dizer que o governo quer arrecadar mais cedo. Mas quando isso fica muito tempo, é recessão. As 8 recessões que os Estados Unidos sofreu nos últimos anos, nas últimas décadas, quem indicou essa recessão, quem conseguiu antecipar foi isso, a taxa de 3 meses mais cara que a de 10 anos. Então a gente tem isso tudo agora. Já tem essa situação de juros pressionada, e o mercado de emprego começou a mostrar essa derrocada, e aí o mercado reagiu com muita surpresa. Paralelo a isso, de um lado, então, a gente tem os Estados Unidos, que vai ser obrigado a baixar juros de qualquer jeito. O mercado estava discutindo se essa queda de juros aconteceria antes mesmo da reunião de setembro. Já se esperava que em setembro fosse baixar 0,25, agora o mercado já especula em 0,50 e alguns bancos começam a falar que ele vai ter que baixar antes da reunião, fazer uma reunião extraordinária. Banco sempre faz terrorismo, muito cuidado com o que os grandes bancos falam, porque sempre tem um interesse aí por trás. Toda previsão de dólar de banco, tenha dúvida, entenda o porquê que o banco está fazendo aquela previsão, porque não é teoria da conspiração, não. O banco tem interesse em muitas dessas taxas em alguns patamares. Lá nos Estados Unidos não é diferente. Então, os bancos estão fazendo muito alarde e o mercado foi nessa onda desse alarde. Então, de um lado, a gente tem os Estados Unidos com o setor de emprego ruim, com a necessidade de reduzir juros, de baixar o valor da sua moeda, mas essa necessidade de reduzir juros ela veio imposta a fórceps, por causa de um medo de uma recessão. E aí, Alex, para te devolver, e vou falar de uma forma mais resumida, a gente teve paralelo a isso o Japão, que é um país muito longevo, e é um país que é famoso por ter taxa de juros baixa. Até o início do ano, o Japão tinha taxa de juros negativa. Se você colocasse R$100 lá no Japão, 100 ien, no final do ano você tirava 99. A taxa comia o dinheiro. E o Japão já precisou subir a taxa para 0,15. E aí agora, na semana passada, veio a notícia de que o Japão ia subir de 0,15 para 0,25. Não bastando só essa alta, o Japão também deixou ali o guidance, deixou o aviso de que ia continuar subindo os juros. Qual que é o efeito disso? Se o Japão tem a taxa de juros baixa, eu pego o dinheiro emprestado lá e boto para render no Brasil. Os países mais atingidos foram Brasil e México, porque tem a taxa de juros alta. E aí, então, quando o Japão fala que vai subir juros, eu tiro o dinheiro do Brasil e devolvo para o Japão. Vou esperar ele subir juros. Na hora que ele subir e parar de subir, se eu entender que ainda vale a pena, eu volto a fazer isso. Mas enquanto ele está dizendo que vai continuar subindo, eu estou tirando o dinheiro do Brasil e mandando para o Japão. Então isso faz o dólar subir aqui. Na verdade, essa foi uma das principais razões que o nosso dólar saiu de 5,50 para 5,60 e depois de 5,60 para 5,70. E aí, paralelo a isso, a situação fiscal do Brasil, porque o Ministério da Economia diz que vai cortar 15 bi, a gente sabe que 15 bi não é suficiente, ele apresentou um plano de quase 14 bi, mas não começou a cortar ainda. Então o Brasil está cético. Agora, essa semana, tudo isso que eu contei aqui, o mercado foi entendendo com mais cautela. Espera aí, os Estados Unidos vai baixar juros, mas só em setembro. Não vai baixar juros antecipado, não. O Fed não vai levar um dado isolado em consideração para tomar uma decisão dessa.
O Japão não pode valorizar a sua moeda. Ele saiu da moeda mais desvalorizada de julho, entre as moedas mais desvalorizadas, hoje é o real, de novo, o real é a moeda mais desvalorizada, mas o Japão sai da moeda mais desvalorizada para uma das mais valorizadas. O Japão não pode ter moeda cara. A população não gasta, as empresas não gastam. Quem gasta lá dentro é o próprio governo. Por isso que ele é um dos países mais endividados, porque é uma nação de gente mais velha, não tem o espírito consumista. Então o Japão não pode ter moeda cara, ele tem que dar uma arrefecida, o mercado entendeu isso. E aqui no Brasil, o Banco Central falou, nós não vamos falar mais em baixar a Selic, nós vamos falar em manter ou até subir a Selic, porque a gente está com medo da inflação voltar a subir. Todos os cenários para, de novo, o mercado querer pegar dinheiro no Japão e colocar no Brasil. Por isso que a gente está vendo o dólar sair, bateu a 5,80, voltou para 5,70, não conseguiu ficar. Chegou no 5,70, voltou para 5,60, que é o desenho que ele está querendo fazer hoje. Mas muita cautela, porque eu falei muita coisa. Agora eu vou te devolver, tem a guerra ainda. A guerra, e a gente tem aqui pertinho a Venezuela, que ela está dando todos os sinais de onde a guerra Israel pode ir. Mas aí fica para outra história, porque eu já falei demais, Alex, senão o pessoal vai desligar a televisão. Ô, Ronaldo, então a gente tem esse fator financeiro, digamos, influenciando o mercado. No Brasil, diretamente na formação do dólar, em Chicago também influenciando a formação de preços por lá. Isso, pensando o quê? No curto prazo, no médio prazo, você já disse que o próprio mercado já está se entendendo aí do que pode ser essas movimentações. Até que ponto isso vai continuar influenciando na formação de preços lá em Chicago? Olha o tanto de coisa que eu fui listando. Por mais que são coisas chatas a gente discutir, porque é muito economiquez, mas é a realidade. A gente está vivendo agora um momento histórico de movimento de reação de bolsa. Mas não é só exagerado à toa. O mercado exagerou porque tem muita coisa importante acontecendo ao mesmo tempo. Um dos fatores que eu falei foi a guerra. A gente tem agora o envolvimento do Irã, o envolvimento do Hezbollah ali do Líbano. Por que eu falei da Venezuela? O Maduro, ele está sendo protegido oficialmente pelo grupo Wagner da Rússia, que são os mercenários da Rússia. Ele tem a guarda iraniana, ele tem membros do Hezbollah e até membros do Hamas protegendo a ditadura de Maduro. O mundo assiste isso, peraí, existe um combinado, existe um acordo ali entre os países da ditadura. A Rússia, a China, Coreia do Norte, Irã, o Hezbollah no Líbano, está bem orquestrado, e uma das provas disso é o apoio que eles estão entregando para a Venezuela. A Venezuela, obviamente, foi uma ditadura, obviamente as eleições foram fraudadas. Então o mercado assiste isso, e quando, depois desse movimento orquestrado, o Irã e o Hezbollah fazem ataques a Israel, criam um cenário de medo. E em cenário de medo, o mercado fica avesso ao risco. Compra dólar, compra ouro, e a gente vê o dólar subindo. Isso foi o que aconteceu na última semana. Só que por causa desses outros fatores, esses outros pilares, o mercado foi devolvendo o dólar para os seus outros países, foi devolvendo para o Brasil aqui o que tinha tirado daqui. O dólar ainda vai ser a nossa grande variação. O dólar ainda vai ser o nosso grande ponto no curto prazo. Porque a gente tem agora a volta do recesso parlamentar, o Senado vai voltar a falar de reforma de Previdência, o mercado interno ainda é muito influente. Se não fosse o mercado interno, a gente não teria um dólar acima de 5,30, de 5,40. Tudo isso que fez subir já estava devolvendo. A nossa situação de dólar de 5,50 é Lula, é governo aqui, é corte de gasto que não está acontecendo. Então o dólar ainda é o grande ponto de atenção para o mercado de soja. Mas é importante o produtor entender, o comprador entender, que nós estamos falando já de olhando de retrovisor, não é só uma perspectiva para frente. Ele tentou ficar 2 vezes acima de 5,70, bateu lá e voltou. Ficou ali 5,70 e alguma coisa, 5,72, mas tentou ir aos 5,80. O mercado está vendo lá fora que o Brasil já está muito barato. Enquanto as bolsas subiam ao redor do mundo, no Brasil só caía. Então, quando o mercado viu, peraí, está caindo as bolsas ao redor do mundo, o Brasil vai cair também. Não, o Brasil já está muito barato. Por isso que a gente viu o dólar de 5,80 vir para 5,70. Então eu não acredito que a gente tenha essa força para vir acima de 5,70. É possível?
tudo é possível. A gente está falando de um cenário caótico. Você está respondendo a pergunta do João Paulo aqui. Ele quer saber justamente isso, se o dólar ainda pode voltar a ficar acima dos 5,70. Eu acredito que ele pode vir testar isso aí, porque a gente tem vários motivos pesados no sentido de economia que são imprevisíveis. Tudo que o mercado não consegue prever, antecipar, a reação é exagerada. Então, se a gente tem uma bomba caindo ali na Arábia Saudita, o Irã, ele tem histórico de meter bomba na Arábia Saudita. Não é novidade, não, o Irã fazer ataque na Arábia Saudita. É onde a gente está falando da produção de petróleo. O Irã controla o canal Estreito de Hormuz, que 30% do petróleo mundial passa por ali. E containers também passam por ali. O Oriente Médio é uma situação de tensão inflacionária. Ela tem poder, só que a gente está com o petróleo abaixo de 80. Enquanto o petróleo estiver abaixo de 80, está deixando o mercado entender que isso ainda está controlado. Agora, se o petróleo vir para 80, o dólar vai sentir essa pressão. Mas a gente tem fatores de guerra que está envolvendo grandes blocos, grandes potências. A Rússia, a China, não tem nada a ver com a guerra de Israel e Hamas. Tem sim. Eles que estão apoiando o Irã para poder fazer ataque contra Israel. Então já está orquestrado ali, não é uma guerra global, porque os Estados Unidos não entrou com tropa, mas ele já mandou caças, já mandou. Então, o mercado está assistindo isso com muita sensibilidade. Juros americano, toda semana você tem um membro do Fed mordendo e assoprando. Um fala que vai ter que cortar, outro fala que pode segurar um pouco. Japão está tendo a reunião agora. Enquanto a gente está falando ali, membros do Japão estão se reunindo. Pode ser que amanhã eles venham falar, não vai ter jeito não, nós vamos ter que continuar subindo os juros. Olhando pelo lado da economia, a gente sabe que o Japão vai ser esmagado se ele continuar subindo os juros. Ele precisa de juros baixos, porque é ele mesmo que gasta. Mas pode... Então a gente está falando de políticas que são técnicas, mas também que são cabeça de pessoas, cabeça de políticos. Aqui no Brasil, o governo precisa começar a cortar. Para ontem, não tinha falado, você lembra, Alex? Não tinha uma conversa que só de fraude de programa social tinha 12 bi que dava para economizar? Cadê essa economia que eles falaram que tinha como e agora esqueceu isso? Mas vai que amanhã o governo fala, começamos a cortar os 15 bi e ainda reduzimos os 12 bilhões de fraude que a gente achou aqui. Tudo reverte. Então, eu não acredito, pelo que nós assistimos, que dólar se sustenta acima de 5,80, porque o Brasil já é a pior moeda. 5,60 já é o pior cenário para a gente. Nós já estamos perdendo para a lira turca, já estamos perdendo para a Argentina. Não tem como. Eu não vou comparar com o Nicarágua, com a Venezuela, eu tenho que comparar com os pares. Dentre os nossos pares, nós já somos a pior moeda. Então, eu acredito que esse é um fator que o mercado vai entender que não é justificativa para continuar tirando dinheiro do Brasil. E agora o Campos Neto, o Banco Central, falando que 10,50 é o estacionamento da Selic e ela pode até voltar a subir, é ruim. Eu acho ruim, taxa de juros alta, mas isso vai continuar atraindo o carry trade. Num primeiro momento, isso pode ser negativo para o dólar, porque vai bater no Ibovespa, esses varejistas vão sentir, mas a longo prazo, pega dinheiro emprestado lá com juros baixos, pega dinheiro no Japão, bota no Brasil, isso faz a nossa moeda ficar abaixo de 5,70. Então, acho que sempre que o dólar repicar perto de 5,70 é oportunidade de venda, tanto para fazer alguma coisa de dólar, mas também olhando para a venda de soja, Alex. Muito bem. Ronaldo, a gente conversou até agora sobre essa influência do mercado financeiro em cima dos preços, formação de preço em Chicago e também aqui no Brasil. A safra americana começa a perder o poder de precificação ou o tamanho da safra ainda vai influenciar nos preços em Chicago, Ronaldo? Vai, mas eu acho que não tanto mais. Para Chicago, eu acredito que muita coisa já está colocada no preço. A gente viu uma melhora muito significativa nas lavouras de ontem. Foi 1% no quadro nacional, de 67 para 68. Mas Dakota do Norte melhorou 10%, de 51 foi para 61 numa semana só. Dakota do Norte, para a soja, ela é quase 8% da área total, da área plantada ali. O estado da Dakota do Norte tem quase 8% da produção de soja. E ele está ali na pontinha, né? Bem lá no norte mesmo. E era onde estava sofrendo muito as grandes planícies. O Corn Belt, ele até não sofreu tanto,
Mas as grandes planícies esse ano foi muito 880. Ou era muito seco, ou era muita chuva, ou era temperatura muito alta ou muito baixa. E a Dakota do Norte melhorar 10% de uma vez só é um recado importante para o mercado, que o FDA vai pelo menos querer manter os 52 bushels por acre de produtividade, que é uma baita de uma produtividade. E agora, enquanto a gente está falando aqui, está tendo 3 furacões lá, nenhum no Golfo do México. Furacão no Golfo do México é problema para Chicago, porque furacão no Golfo trava as exportações, fica soja, fica milho lá no mercado interno, não exporta, Chicago derrete. Mas a gente tem 2 furacões no Pacífico e tem um furacão ali do lado de fora do Golfo, no Atlântico, que é o Debby, né? Muito noticiado aí na grande mídia. Ele não vai paralisar, mas ele está levando umidade. Então o mercado entende que as chuvas essa semana vão melhorar, o furacão já chegou a nível 1, mas a tendência agora é ele cair para depressão tropical. E o rastro dele ali para Corn Belt, para Grande Planície, é rastro de umidade, de chuva. Para o milho não vai melhorar a produtividade, mas melhora o peso dos grãos, pode melhorar um pouco de qualidade. O que a gente tem assistido de clima agora, não sou nem eu, mas a leitura do mercado. O mercado entende que o risco é muito mais do FDA aumentar a produtividade do que se falar agora de queda. Só que é importante a gente lembrar, Alex, que a gente só está no início de agosto. Tem pelo menos aí, pelo histórico, quando a gente mede, 10 semanas o FDA falando de qualidade de lavoura ainda. Ô Ronaldo, mas essa condição favorável que você está descrevendo aí, ela já está precificada? Eu não acredito que 100%, mas grande parte está. Quando a gente tinha uma produção ali, nem vou falar de produção, um estoque final nos Estados Unidos acima de 14 milhões de toneladas, isso aconteceu em 2019 para 2020, 2020 para 2021. 14 milhões de toneladas, 2019, 2020 também se mantiveram os estoques altos. A gente tinha Chicago na casa de $8 por bushel. Quando a gente tinha quando a gente tinha um estoque final na casa de 6 milhões de toneladas, a gente tinha Chicago na casa de $10 por bushel. O FDA está falando agora em terminar com Chicago acima de 12 milhões de toneladas. Terminar o estoque final acima de 12 milhões de toneladas. É um grande estoque final. É um estoque final muito alto. Mas, pelo histórico que a gente já viu de balanço de oferta e demanda, não justifica ficar abaixo de 10. Eu acredito que vai vir abaixo de 10, pode vir para 9,8. Eu acredito realmente que Chicago vai querer até testar abaixo desse 10, no início da colheita, um pouco antes, porque o mercado antecipa, mas eu não acredito que tem força para vir abaixo disso. O mercado internacional, Alex, eu não concordo, mas é o que se é noticiado lá fora, que o Brasil tem uma grande oferta. O Brasil teve problemas de safra esse ano. O que é divulgado lá fora é que não, que nós tivemos uma grande safra. Então essas notícias, elas acabam pesando, mas de fato, seja mentira ou seja verdade, a gente tem uma Argentina oferecendo mais farelo, oferecendo mais óleo, está ali nos seus movimentos de greve, o mercado vai ignorar quando puder, a não ser que a situação se agrave por muito tempo, mas nesses inícios de movimento de greve por ali, o mercado não vai ter impacto disso como uma forma positiva para Chicago, porque já assistiu isso antes. E é sempre aquele bate e volta, bate e volta. Então o mercado vai esperar. Mas você tem uma Argentina oferecendo mais farelo, uns Estados Unidos oferecendo mais farelo e ainda assim ficando com o estoque final acima da média, maior do que o ano passado. Então, por isso, eu acredito que Chicago vai querer vir buscar abaixo dos 10, mas não é para ficar muito tempo lá não. Também não acredito em Chicago voltando para 11. A faixa que nós acreditamos aqui para Chicago é acima de 9,8, mas abaixo desses 10,2, que é o que a gente está assistindo agora, né? 10,2 ali para novembro, que é o contrato de referência agora para a lavoura americana. É ele que vai guiar ali os demais contratos. Enquanto agosto está tentando se manter nesse mesmo nível, setembro já veio testar abaixo desses 10 várias vezes. Quer dizer, uma consolidação de uma safra cheia nos Estados Unidos pode fazer Chicago testar níveis abaixo de 10, mas talvez não seja o fundo do poço, é isso? Eu acho que se não for, vai estar bem perto do fundo do poço. Vai ser bem próximo do fundo do poço, olhando para Chicago.
aí a gente vai ter que olhar essa outra conta, né? Só dólar e prêmio. Uma coisa importante da gente lembrar é que nós estamos há quase um mês, talvez um pouco menos, de preparar o nosso plantio. Uhum. E aí a gente vai estar falando de colheita americana e plantio brasileiro. O clima no Brasil vai tomar protagonismo. E de setembro para outubro, o que a gente está assistindo no mapa é uma transição de El Niño para Laninha. Laninha assusta mercado sempre. O mercado costuma exagerar Laninha, sobretudo nos últimos 3 anos de Laninha que nós tivemos de sequência, porque foi um Laninha desse que quebrou a Argentina. Então foi um Laninha que fez a soja chegar ali nos seus 14. Um dos fatores que a gente viu soja $14 por bushel, estava o Laninha ali pressionando. Laninha vai voltar, a gente não sabe a intensidade. Hoje, o que nós acompanhamos pelos mapas e pelos próprios... o NOAA, ele está tendo um padrão um pouco exagerado até nos últimos anos. A gente tem visto, a gente acompanha a gente faz esse apontamento, o NOAA anuncia uma probabilidade muito alta, quando chega lá na hora não realiza. Então a gente vê o NOAA, eu falo que é um exagero, mas olhando para clima não é nem exagero, é mais cautela mesmo. Porque ele não está pensando na produção, ele está pensando nas vidas que podem ser impactadas por problemas que esses fenômenos acabam trazendo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguém tinha que ter exagerado mesmo para falar, vai ser um problema grave, para tentar antecipar, né? Então o NOAA, às vezes, ele vem com esse olhar, e a gente tem visto que mesmo o NOAA tendo esse padrão de ser um pouco mais exagerado ou mais cauteloso, ele não está apontando nesse momento um Laninha severo ainda. E está muito cedo, não dá para apontar mesmo. Então acho que o mercado de setembro para outubro vai sentir essa definição do Laninha. Ao que vier, se o Laninha for severo, obviamente o mercado compensa para cima. Agora, a gente não tendo um clima com desenho grave, aí a gente continua vendo Chicago nesse movimento de queda, aí ele pode querer vir ali para próximo da base do 9. Não acredito que a gente tem hoje fatores para fazer com que Chicago venha abaixo de 9, mas ele pode querer vir um pouco abaixo, distanciado dos 10, a gente não tendo um Laninha severo aí depois de setembro, porque a gente vai ter um mercado bastante abastecido. Os Estados Unidos com a lavoura razoável. Deixa eu só fazer uma provocação aqui, uma questão que a gente está ouvindo bastante recentemente é a demanda pela soja americana. Que a demanda está fraca e que a China, que é o principal comprador do mundo, já se abasteceu e está se abastecendo, inclusive para o ano que vem, já começando a fazer as suas compras e as suas proteções lá para o ano que vem. Isso, de alguma forma, não pode ser um problema para uma safra cheia vindo nos Estados Unidos? Ou demanda chinesa é demanda chinesa e vai chegar a hora dos americanos também? Alex, com todo respeito, eu tenho sempre uma postura eu acho que o mercado brasileiro ele é muito rico de bons analistas. Então sempre tem uma postura de não querer apontar e criticar colegas de trabalho, porque eu acho que eu não alcanço todo mundo, o José não alcança todo mundo, então quanto mais pessoas que trabalham bem no mercado de análise para ajudar o mercado, eu acho que melhor. Quanto mais pessoas que... Eu estou olhando para cá achando que a câmera está aqui, que eu não estou vendo você, a câmera está de cá. E eu vi muitos colegas de análise colocando esse receio na demanda chinesa, que o chinês vai comprar menos. Eu não consigo acreditar muito nisso, não. Mas não é comprar menos soja, é comprar menos dos Estados Unidos. Pelas temporadas, o chinês, ele pode ter raiva dos Estados Unidos do jeito que for. Ele vai pelo preço. Em alguns momentos, ele vem no Brasil, quando o Brasil está um pouco mais caro, pela qualidade da soja brasileira, mas até um certo nível. O meu produto, ele é mais caro porque a qualidade dele é melhor, mas até tal ponto. Daqui para cima já não justifica eu levar a sua qualidade. Eu posso comprar uma qualidade menor do seu concorrente. E é assim, o mercado de soja é desse jeito. É como eu vou comprar qualquer coisa aqui na padaria, o padeiro aqui faz um pão melhor, mas se o preço dele estiver mais caro, eu vou pegar o pão mais pior, menos melhor, errando aqui a gramática, mas para passar a mensagem. E a China é assim, quando o preço dos Estados Unidos fica mais interessante, ele vai voltar para lá. Acontece que o nosso preço estava muito interessante. Essa situação de câmbio que eu estou falando de Japão, o Japão aumentar a sua taxa de juros, ela acertou em cheio o Brasil.
ela deixou o nosso valor depreciado, a nossa moeda barata. Não foi o dólar especificamente ao redor do mundo. Teve um impacto ao redor do mundo, mas para o Brasil foi muito pior. Então, quando a nossa moeda é muito barata, é muito atrativo para o chinês levar o nosso produto. E isso não é opinião, isso não é uma análise, isso é um fato. A gente está vendo a balança de julho fechar acima de 11 milhões de toneladas. É um baita de um volume. O chinês está continuando comprando soja brasileira porque a nossa moeda estava muito depreciada. Agora, é natural ele começar a migrar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai começar a colher ainda daqui 2 meses. Então ele não vai levar muita coisa agora e o chinês aprendeu que ele não precisa fazer compra antecipada. Ele pode ir lá comprar o mais próximo que ele puder, porque o chinês aprendeu a analisar o mercado muito mais do que a gente aqui nas nossas movimentações. Eu não tenho muita dúvida da demanda chinesa, acho que o chinês vai continuar olhando para os Estados Unidos, à medida que os Estados Unidos der preço. A situação americana voltou a ser um ponto de dúvida, porque o mercado já estava precificado uma vitória do Trump. Vitória do Trump poderia bater em Chicago, por causa daquela série de discussões que a gente já teve. É Trump contra a China, é Trump contra México, mas para isso ele tem que ganhar, ele tem que voltar e tem que começar a taxar. A gente não sabe quanto tempo isso levaria. E agora o mercado já não está mais precificando a vitória. O Partido Democrata está tendo ali está tendo ações que estão deixando o mercado entender, peraí, o Partido Democrata não jogou a toalha, ele pode ter uma chance. Primeiro que é o partido do sistema, é o partido que está recebendo patrocínio de quem quer manter a roda do jeito que ela gira hoje. Agora, o vice que foi anunciado da Kamala Harris é um vice que não se parece com ela, é mais conservador, é um homem que está ali num estado que é um estado pêndulo, que não é um estado nem de um nem de outro. Então o mercado está vendo que o Partido Democrata está tomando ações. O Trump toma um tiro e tem todo o protagonismo para ele. Porra, ele vai ganhar, agora ele dispara. Na outra semana, quase que no outro dia, o Biden anuncia sua desistência e volta as atenções para o Partido Democrata. Então, as eleições elas ainda vão impactar e hoje ela é uma dúvida, até para o chinês. Então o chinês não vai colocar isso na conta agora e ele vai voltar para o mercado americano à medida que o mercado americano tiver preço melhor, que já é a situação de agora. Então, a partir de agosto, eu acredito que a gente já vai ter uma diminuição na nossa atratividade de preço de soja. Então, acho que ainda dá tempo de fazer, a gente não teve essa virada, mas os números estão dizendo para a gente que já estamos perto dessa virada, Alex. E daí sair do mercado brasileiro para olhar para o mercado americano. Isso que eu ia perguntar, daí a demanda pela soja americana ganha protagonismo. Ganha protagonismo. A não ser que aí, de fato, a gente tenha uma declaração do Trump mais aberta, vou taxar a China mesmo, e aí o chinês queira se proteger, não por preço, mas por sentido de proteção. Espera aí, se eu comprar para embarcar no que vem, essa compra vai entrar na taxa? Ou vão ser só as compras novas? Aí, na dúvida, o chinês pode voltar a olhar para o Brasil, mas não tem como a gente prever isso, né? Eu acredito que ele vai taxar, eu acredito que ele vai voltar muito pior do que ele estava antes. Não é bom para ninguém, nem para o produtor brasileiro, nem para o produtor americano no curto prazo. O primeiro impacto é negativo para todo mundo. A longo prazo é muito bom para o produtor brasileiro, porque aí a gente vai estar navegando sozinho no mercado de venda, porque o produtor americano não vai conseguir vender para o chinês, e a gente sabe que soja é isso, é o Brasil e os Estados Unidos vendendo para a China, o resto é muito pouco. Se você não conseguir vender sua soja para a China, você vai ficar com seu mercado interno abastecido, não tem mais para onde mandar com esse mesmo volume, que é o que aconteceu com o produtor americano em 2008. Ele não tinha para quem mandar a soja porque o chinês não podia comprar lá. E aí Chicago derreteu, mas o nosso prêmio estourou, passou de 200. Então é bom para a gente a longo prazo. O primeiro impacto é a queda de Chicago, que isso aí não é bom para ninguém no primeiro momento. E quem precisa vender nesses momentos é muito prejudicado. Quem consegue segurar sai muito na vantagem, mas quem não consegue sai muito prejudicado. E isso aí a gente vai ter que esperar. As eleições daqui até dia 5 de novembro, muita coisa vai acontecer sobre esse tema. O mercado da soja vai ser impactado, mas é impossível de você cravar o que vai acontecer. Quem estiver cravando, está chutando, porque ou tem bola de cristal. A gente não trabalha com a bola de cristal ainda. Já fiz o pedido, mas não chega. Então, a gente tem que trabalhar com os indicadores econômicos.
Para hoje, a nossa visão é essa. O chinês ele já tem razões para mirar ali para a soja americana, Alex. O Ivan Srutrovsky, ele quer saber, com Chicago tendo essa tendência, ou mantendo essa tendência de baixa, tanto na soja como no milho, os prêmios nos portos se manterão altos? É uma regra isso, Ronaldo? Deveria ser. Em vários momentos a gente vê essa regra não sendo compensada, que é essa situação que a gente está falando. Como a gente tem uma concorrência hoje com o preço americano, o prêmio americano não está se valorizando tanto. Tem prêmio lá nos Estados Unidos também, não é só Chicago. O problema é que para os Estados Unidos o efeito é mais na veia de Chicago e o prêmio não está tão alto assim para eles. Então, como o preço americano está muito barato, o nosso prêmio ele não está criando essa compensação. Mas deveria ser uma regra. Agora, se o Ivan está falando nesse cenário dos estados, do Trump voltar e taxar, aí sim, aí os nossos prêmios compensam em muito. A gente já teve prêmio perto de 300, 240, muito acima, para justamente compensar um Chicago muito barato. E aí o prêmio tem esse poder de fazer essa compensação, sim, caso o dólar e o Chicago esteja muito baixo, no momento em que o chinês não pode levar a soja americana, ele só tem a soja brasileira, aí ele tem que compensar. Aí não quer dizer que dólar baixo e Chicago baixo, quer dizer que nosso preço vai estar baixo ou não. Se a gente está vendendo sozinho, a gente vende no preço que quiser e o prêmio tem que fazer a compensação. Muito bom. Meu caro Ronaldo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí informações importantes que, obviamente, vão ajudar o produtor na hora de fazer a sua tomada de decisão aí. E principalmente nesse momento pré-safra, né? Vamos entender o que vem pela frente e como é que os preços podem ajudar ou derrubar o produtor aí daqui para frente. Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, e você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, muito obrigado. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de acionar o sininho ali para notificação. Sempre que a gente estiver no ar, sempre que a gente estiver ao vivo, você quiser interagir com a gente, você vai ser avisado pelo YouTube. E, caro Ronaldo, como é que são as redes sociais do Ronaldo e da Royal Rural? Eu ia falar, Alex, deixa eu terminar com o meu pedido quase tradicional já. de seguir a gente. Eu sabia que você ia pedir, então já me adiantei aqui, Ronaldo. Não, eu estava me segurando aqui já. Qualquer deixa eu já entro aqui com o pedido. Eu sempre peço para seguir a Royal, mas eu vou pedir para seguir o meu também e prometo no meu também entregar ali algum conteúdo relevante. Por enquanto tá só a minha vida ali. Mas pode seguir que daqui a pouco chega algum conteúdo, porque muitas pessoas pedem para a gente aprofundar, às vezes, num comentário de dólar, e às vezes dólar você tem que entrar muito em viés político, em viés econômico, em viés técnico. A gente entra também, mas eu faço ele mais resumido para poder dar tempo de falar de soja e milho. Então, soja, milho e dólar, lá no Instagram da Royal.rural, acompanha a gente, você vai ajudar muito. E aí lá no Instagram, Ronaldo Fer12, é só eu, e ali a gente pode discutir que conteúdo que a gente pode estar trazendo. Ronaldo Fer12, Royal.rural. Mas se for no Royal.rural, me acha também, Alex. Show de bola. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Um abraço e até a próxima. Valeu. Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para a soja, agosto caindo quase 16 pontos, fechando a 10,28, setembro 10,14, queda de 17,5 pontos, novembro 10,26, perdendo 14 pontos, janeiro 10,43, queda aí de 13 pontos mais 75. Esses são os números da soja. A gente tem também o milho. O milho para setembro, 3,88, queda de 2 pontos. Dezembro, 4,05, queda de 1 ponto mais 75. O março, 4,22, queda de 2 pontos. E o maio, 4,33, queda de 2 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem aí o trigo. Trigo que para setembro fechou com alta, 3 pontos mais 75 de elevação a $5,43 por bushel. Dezembro, 5,66, alta de 3 pontos mais 25. Março, 5,87, 2,5 de alta. Mesma alta para maio, que fechou a 5,99.
São os números já de fechamento do mercado. Nesta terça-feira a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e a gente conta aí com a sua conexão para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.